Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora a oficina Memória da Amazônia, Narrativas na Escola com as educadoras Fabiola Holanda e Suzana Ribeiro. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural, Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Olá, pessoal, professores e professoras. Eu sou Fabiola. E eu sou a Suzana. Tudo bom, Fabiola? Tudo bem, Su, e você? Hoje a gente vai conversar um pouco, sobre oficinas de memória, a importância das histórias e da memória no espaço escolar, no ambiente escolar. Vamos lá, Suzana? Vamos começar nossa oficina, né, Fá? Vamos com a gente. Tá todo mundo visualizando? Acho que sim, né, Su? Acho que sim, eu já tô. Então tá bom. Agora nós estamos uma em cima da outra, ó. Você olha para baixo para falar comigo, que eu olho para cima para falar com você. Tudo jóia. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui, conversando com os professores e professoras e professores, da rede pública. Essa é uma oficina de memória, para a gente trabalhar o ensino da história, a história oral, narrativas, projetos e arquivos e bancos de memória, ou seja, como que a gente pode se beneficiar dessa habilidade incrível que é relembrar e contar no ambiente escolar, tá? Para a gente começar, então, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa importância. Histórias importam, e a gente traz aqui a Chimamanda, porque esse é um livro que a gente recomenda para todos os professores que veem potencial nas suas próprias histórias, nas histórias das suas famílias, nas histórias dos lugares de onde vocês vêm, e dos seus alunos, e dos seus colegas, e das suas instituições. A Chimamanda fala que histórias importam, muitas histórias importam ainda mais, que embora as histórias elas tenham sido usadas ou venham sendo usadas para expropriar, às vezes, para ressaltar o mal, elas também podem ser usadas para a gente capacitar e humanizar. As histórias elas podem destruir a dignidade de um povo, mas elas também podem reparar essa dignidade perdida. E é nesse sentido que a gente quer conversar com vocês sobre as potencialidades e os projetos de história e memória nas escolas. Vamos lá? Vamos lá, né, Fá? E eu acho que isso é muito importante para a gente pensar uma valorização dos professores e desse lugar escola, que também vem sendo, assim, falo muito mal desse lugar e da ação dos professores, né? Então, esse é um recurso, para a gente fazer com que todos entendam, a profundidade, a complexidade do trabalho dos professores, professoras, e essa realidade escolar tão cheia de vida, diversidade e coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, você começa. Para iniciar essa conversa, a gente pensou uma forma de trabalho, uma prática, uma dinâmica que vocês podem usar também aí na escola de vocês, Então, toda a oficina aqui, a gente vai estar dando umas paradinhas para contar histórias, e para mostrar um pouco de como que a gente pode trabalhar. Essa é uma contação da história dos nomes. E a gente vai se apresentar para vocês contando a história dos nossos nomes. O meu nome é Suzana. E por que eu chamo Suzana? Eu nasci filha de uma família que tinha uma avó que resolveu contar histórias na rádio, Contar histórias do povo caipira. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Pindamonhangaba. E em Pinda
ela era mulher de um homem bastante tradicional da cidade, né? Enfim, um político importante. E as pessoas meio que achavam... Ela, né, não queria se expor. Meu avô também não gostava muito que ela se expusesse. O nome dela era Heloína. Mas daí ela escrevia poesias para a rádio e assinava com o nome de Suzana. O meu pai era o mensageiro dela sem saber. Ele pegava as cartas dela e levava para a rádio. Pegava da rádio e levava para ela. Ele nunca soube o que tinha dentro do envelope. Um belo dia, ele descobriu, e ele descobriu que a mãe dele era uma poetisa, né, uma escritora, e ficou muito orgulhoso disso e resolveu colocar na filha, quando nasceu, o nome dela. Então, eu também fico muito feliz de ter recebido esse nome, porque é o nome de uma mulher um pouco transgressora, né? Um pouco lutadora e escritora. E eu acho que isso tem muito a ver comigo. Então, as histórias dos nomes da gente também fazem sentido com o que somos, né? Das identidades da gente. E a sua, Fá, como que foi? Então, meu nome era para ser Bianca, na verdade. Estava tudo certo. E aí, de repente, quando eu nasci, minha mãe já estava no hospital, ela recebeu, né, da enfermeira um folheto que tinha um anúncio no jornal de um livro. E o nome do livro era A Rainha Fabiola. E aí, na hora que ela viu, ela disse, nossa, que nome diferente. Eu acho que essa não vai ser Bianca, vai ser Fabiola. E mandou, né, um bilhete para o meu pai dizendo que era para mudar, que não era para ele registrar como Bianca, era para registrar como Fabiola, porque ela tinha achado um nome mais sonoro, diferente e único. E isso é muito interessante. Eu sou pernambucana, né, de Recife, e meus pais, eles têm uma ligação muito forte, né, com a música, com a literatura, e isso foi algo que me marcou, né, na minha formação, na minha vida, na minha história. E é isso. Essas são as nossas histórias. E aí a gente veio parar aqui contando histórias, porque a gente também, né, enveredou juntas pelo caminho da educação. Então, vocês podem, como vocês viram, né, fazer isso com os alunos de vocês. Né? Isso pode ser feito em qualquer disciplina, né, em qualquer área, porque é uma maneira afetiva e ampla, né, de você conhecer os seus alunos. E vejam que, a partir da história de um nome, quantas coisas vocês descobriram de mim e de Suzana? Que ela tem uma avó, que era poetisa, ela é de Pinda, eu sou de Recife, né? Então, essas coisas fazem com que a gente comece a conhecer as pessoas. E o primeiro passo para a gente conhecer as histórias das pessoas é sabendo, a partir delas, como elas se chamam e como elas são. Tá bom? E, além disso, né, Fá, dá o espaço para essa escuta, né? Acolher as pessoas nessa escuta, né? Pessoas essas que podem ser grandes, pode ser um colega que você acabou de entrar numa escola nova, né, digamos assim, e não conhece ninguém. Olha que legal, né, fazer uma atividade como essa no primeiro HTPC, na primeira trabalho coletivo, né, que a escola tiver, na semana de planejamento, mas também fazer quando os alunos estão chegando, né, e estão sendo acolhidos, e estão sendo escutados, né, atentamente. Então, é a nossa dica para vocês. Então, vamos lá. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar dos usos da memória na escola e vamos fazer em 3 passos, tá, pessoal? Primeiro passo, memória histórica da instituição educacional, ou seja, como que as instituições, como a gente pode contar as histórias das instituições nas quais a gente trabalha. E vocês vão ver que essas histórias institucionais, elas não são só da instituição em si, mas do que ela é composta, ok? Uma outra abordagem, né, é como que a gente lida com memória, história e as questões sociais em espaços educacionais e no seu entorno, porque as escolas, as instituições, elas estão inseridas em bairros, em cidades, não é? Em locais, muitas vezes, de vulnerabilidade ou de não vulnerabilidade, quais são, não é, os potenciais e os perigos, né, dessa localização, certo? E as questões que envolvem, então, esse lugar dessa escola, tá bom?
E a terceira abordagem seria o ensino, a história oral no ensino, ou seja, como que a gente usa as narrativas, as entrevistas, a memória na prática da sala de aula. Vamos lá? Vamos lá, falar dos usos da memória, né, na instituição educacional. A primeira questão que a gente pode colocar aí, né, de dica para a organização desses trabalhos, né, na instituição escolar, em qualquer instituição escolar, é pensar quem são os personagens que estão envolvidos na história dessas instituições. Então, por vezes, a gente tem personagens que ainda estão naquela instituição ou personagens que já saíram, sejam educadores, professores, funcionários, né? Pensando educadores de uma maneira bastante ampla, todos, né, que estão na escola cotidianamente são educadores, ou os alunos, ou pessoas da comunidade. Às vezes a gente tem pais de alunos, enfim, lideranças comunitárias que estão muito presentes no universo da escola, né? E que se fizeram, ou da instituição educacional, e que se fizeram presentes ao longo do tempo. Então, selecionar esses personagens é uma questão bastante relevante aí, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de estudar um pouco a própria história dessas instituições. Então, aprofundar também a historicidade dessas instituições. Quando a gente registra essas histórias, a gente está fazendo um trabalho de história da educação também. Então, é aí que se insere esse tipo de história institucional, no final das contas, né? Ou história organizacional, como alguns chamam. E a gente vai selecionando esses personagens, pode ir, né? Organizando o que a gente vai chamar de redes. Ou seja, a gente pode ter um grupo de professores, um grupo de funcionários, um grupo de alunos, para contar como que são as relações, como que é o cotidiano destes lugares. Como que é hoje, como que foi a história desses alunos, às vezes egressos, por exemplo, né? Alunos que já não estão lá, que podem contar de como era essa escola num outro momento, né? Lá no passado. E a gente pode fazer comparações entre como era e como é. Então, por isso que a gente falou aí, né? Dependendo da longevidade institucional ou da mobilidade da equipe, às vezes também a pessoa passou por ali, mas hoje está em outro lugar de trabalho, né? A gente pode tecer essas redes e podem ter subdivisões. Então, digamos, na rede dos professores, podem ter professores aposentados e professores da ativa. Né? Na rede dos alunos, podem ter alunos que são alunos ou alunos que já saíram. Às vezes, a gente vê até coisas que se encontram. É um ex-aluno que hoje é professor, né? Então, a gente tem essas coisas que a gente tem que entender da dinâmica, né, da instituição que a gente está estudando e dessa pluralidade de possibilidades desse trabalho, né? A gente vai dar 2 exemplos de trabalho que a gente já fez, né? Para dar esses exemplos para vocês. Bom, um primeiro projeto que eu vou contar, que a Fabiola fez. E esta é uma outra dinâmica que eu acho que é bastante interessante que vocês façam na realidade escolar. Como que é? Quando a gente tem 2 pessoas, 2 amigos, assim como eu e a Fabiola aqui, que se conhecem há muito tempo, a gente pode pedir, não para eu fazer a apresentação do meu projeto e a Fabiola fazer a dela, mas a gente trocar de papel. Ou a gente pode dar 5 minutos, 10 minutos para 2 pessoas se conhecerem e fazerem a apresentação das outras, em uma dinâmica dentro, né, dessa realidade escolar, para que a gente realmente se coloque um pouco no lugar do outro e se coloque na pele do outro, apresentando o outro. Então, essa é um pouco a pegada da dinâmica que a gente vai fazer agora. Então, eu vou apresentar a Fabiola, o projeto que a Fabiola fez e coordenou, né, e organizou junto da Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, uma instituição educacional, estava fazendo 75 anos.
E daí foi elaborado um projeto de 75 entrevistas para contar a história desses 75 anos de Unifesp. E vocês podem ver pela capa aqui do livro que tem várias carinhas. Carinhas de médicos, de professores, de funcionários, de alunos, de ex-alunos, de ex-professores. E a gente fez essas redes e contando, né, essas histórias, essas várias histórias, 75 histórias de pessoas que contam 75 anos de história de uma determinada instituição. E aqui aparecem coisas muito diferentes. Aparecem coisas que um fala igual ao outro, mas tem coisas também que falam de questões bastante diversas. E esta é uma forma da gente pensar as instituições não dentro de um discurso linear, coerente, homogêneo, mas sim de pensar como essas pessoas que estão envolvidas nas instituições acabam entendendo as suas participações e as suas percepções destas instituições educacionais. Bom, agora eu vou apresentar um projeto que a Suzana participou, atuou, coordenou, inclusive me coordenou. Pode mostrar, Suzana. A mesma coisa aconteceu do 75 por 75. Eu trabalhei para a Fabiola lá. E aqui ela trabalhou para mim, né, Fá? Trabalhamos juntas. Olha, esse é um livro da presença marista, certo? O projeto que foi pensado, não é, para contar a experiência da ação social da presença marista nos mais variados lugares do Brasil. Né? Eles têm escolas, têm projetos de ação social, muitas vezes vinculados à escola e ação social, e eles queriam ouvir as pessoas que trabalhavam nos projetos, atuavam como professores nesses projetos, e também as famílias e os alunos que se beneficiavam com esses projetos. Então, a gente saiu, colocou o nosso gravadorzinho nas costas e fomos entrevistar pessoas desde o interior do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, até Rio Grande do Sul, São Paulo, onde tinha Santos, onde tinha ação social marista, a gente foi, né? Ouvir as pessoas, e era uma entrevista muito interessante, porque, ao mesmo tempo que a gente perguntava sobre a ação social e o impacto dessa ação social e da educação e do ensino na vida dessas pessoas, essas pessoas também contavam um pouquinho de si para a gente, né? Esses projetos, eles estão disponibilizados em parte na internet, né? É gerado uma série de produtos a partir desses trabalhos de pesquisa, o que é muito interessante, porque numa escola, né, ou um trabalho sobre a história de uma escola, pode inclusive gerar, não é, ações de políticas públicas que se reverterá em benefício dessa instituição e, portanto, dos seus alunos, dos seus professores, certo? Então, contar a história do lugar onde a gente está é importante para dar visibilidade e, muitas vezes, para ser plataforma política de questões que são importantes e necessárias para aquela instituição e para aquele grupo de pessoas que ali atuam, ou, como a gente fala em história oral, daquela comunidade de destino, certo? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Aqui... Ai, desculpa, é você. Não, daí a gente vai começar o segundo. A gente falou um pouco, então, nesse primeiro momento, de histórias institucionais, né? Mas são 3 passos. A gente está indo para o segundo, né, Fá? Isso, e tem outros exemplos aqui que a gente está deixando para vocês. Só um minutinho, que eu vou voltar aqui para compartilhar a tela, para vocês visualizarem os outros exemplos, que a gente não vai detalhar, porque o tempo é curto, mas são outros exemplos que a gente está trazendo aqui para vocês, que vocês vão poder ter acesso depois, tá, da oficina, tá bom? Nessa mesma ideia de celebração e de contar histórias institucionais. O segundo tópico que a gente está separando aqui é um tópico que a gente chamou aqui de questões sociais em espaços educacionais e seus entornos. Ou seja, pensando que a gente está fazendo história, né, das escolas e etc., pode não se focar só no tema escola.
a gente pode estar abordando questões que são mais amplas e que são importantes para essas comunidades. Então, a gente está falando que questões sociais relacionadas a esse espaço educacional e ao seu entorno e à sua comunidade, né? E a gente pode problematizar, né, por meio da história oral, essas questões, tanto trazendo em forma de ensino mesmo para a escola, quanto indo para essa comunidade e vendo o que são as demandas dela, quais são as questões que são colocadas por ela. A gente tem que entender para fazer isso que cada espaço educacional é único, mas ele não se reduz ao espaço físico. Os educadores, né, que os educadores e os educandos estão ocupando. A gente tem a escola, né, embora ela tenha muros, ela tem comunicação com o que está para fora desses muros. E às vezes o que está para fora desses muros entra, às vezes não, quase sempre, né? Quase todo dia o que está para fora desses muros entra e às vezes causa questões, ruídos, né? Coisas que a gente precisa conversar. Esses espaços educacionais, eles precisam, na nossa visão, terem relações humanizadas, humanizadoras, a gente ouvir, fazer troca cultural, produzir diálogo, que resolvam esses conflitos. Às vezes não resolve o conflito no sentido de acabar com ele, não é esse o objetivo. A resolução do conflito é deixar que ele seja violento e agressivo entre os sujeitos, mas ele pode continuar ali, presente, né, convivendo, e as pessoas aprendendo a conviver com ele. E a gente entende que ninguém melhor para esses, né, para essa resolução, para essas questões, né, para pensar sobre esse espaço educacional, do que as próprias pessoas que compõem, né, que são membros dessa comunidade. Então, a gente pode ouvir essas pessoas e ver as suas experiências, as suas narrativas, né, as histórias que elas têm a contar. E daí a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de trabalhos que a gente já fez. Então, teve um projeto coordenado por uma outra professora que não está aqui, que chama Andréa Paula de Oliveira Kamensky, né? Andréa Paula dos Santos de Oliveira Kamensky. A gente fez 10 livros com experiências de professores e com projetos educativos também. Esses professores elaboraram projetos e contaram. Então, a gente tem alguns livros sobre projetos e alguns livros sobre experiências. E eu vou compartilhar com vocês uma dessas experiências, tentando fazer uma outra dinâmica com vocês, que é a de contação de histórias. Contar histórias faz com que a gente se una e a gente perceba no outro coisas da gente também. Então, eu vou compartilhar aqui, ó. Estou abrindo o meu livro na página 205 e vou ler para vocês. Tenho 2 irmãs negras. Antes, essa é a história da Virgínia. Tenho 2 irmãs negras. Elas são mais velhas do que eu, mais ou menos uns 10 anos. Quando eu era criança, elas já eram adolescentes. E eu lembro das histórias que elas contavam, envolvendo racismo e discriminação, preconceito amoroso, etc. Tive muitas amigas negras na infância e na adolescência, e já sofri discriminação junto com elas. Uma vez, uma amiga negra e eu fomos à casa de uma amiga branca. Eu tinha 8 anos, a minha amiga negra 11. Quando chegamos na casa da minha amiga branca, a mãe dela olhou para a gente e não nos deixou entrar na casa. Mandou-nos sentar na escada do lado de fora e ficou nos humilhando. Depois disso, nunca mais fomos na casa dessa amiga branca e nunca mais falamos sobre o assunto. Acho que na época nem entendemos direito o que havia acontecido, que se tratava de discriminação, preconceito, racismo e classismo. Na escola em que eu estudei, no ensino fundamental, a diretora era de um racismo escancarado. Tratava melhor os alunos brancos e, em casos de indisciplina, era mais tolerante com os alunos brancos do que com os alunos não brancos. Essa história mostra para a gente, né, coisas que a gente tem que estar mais atento, que não são questões só da escola, só do conteúdo, mas que
são questões que permeiam as relações dentro da escola e que podem perpassar pelos conteúdos que a gente pode trabalhar com os alunos, né? Enfim. Então, fica aqui, né, a proposta de vocês trabalharem essas memórias dos alunos, dos professores, para superar problemas, né? Para questionar, para problematizar. E se vocês quiserem dicas, tem muitas histórias nos diários e nas experiências desse grupo de, né, trabalhos. O trabalho com contação de histórias pode vir por meio tanto de narrativas orais, quanto de narrativas escritas também. Esse daqui, no caso, foram escritas a partir de problematizações orais que foram feitas. E a gente tem alguns dos vídeos dessas entrevistas no YouTube, se vocês quiserem acessar depois. Perfeito. A gente também está trazendo para vocês e vai deixar disponível outras abordagens, né? Então, tem sempre que a gente fala sobre algum aspecto importante, vai ter sempre mais de um exemplo para vocês poderem visualizar, tá certo? Algumas características dessa abordagem a Suzana já acabou de falar, né? Que é justamente trazer essas questões que diferenciam, né, os espaços, né? Então é diferente, né? Uma escola no campo, uma escola na floresta, uma escola urbana, uma escola na região sudeste, uma escola na região norte. As questões que envolvem esses espaços, eles são muito diferentes e eles precisam ser tratados. E a narrativa, a conversa e as histórias são um itinerário bastante profícuo, bastante importante, bastante frutífero e amoroso para a gente lidar com essas questões. A gente está precisando de amor na educação, precisando de entendimento e também de coragem de vocês para poder implementar esses projetos, ok? Vamos lá. Porque eles são bonitos, mas eles dão um pouquinho de trabalho, né, Fabiola? Tem que se propor a ouvir, tem que se propor a agregar, né? Às vezes a gente não tem essa lógica tão incorporada. Então, a gente está propondo algumas mudanças aqui. Exatamente. Aqui também, né, Suzana, a gente tem um slide que é só com os temas que são para vocês poderem pensar, né? Histórias de vida de professor, que podem ser feitas a partir da trajetória, da prática docente, não é? Histórias de vida temática de alunos, história oral de vida temática de pessoas da comunidade. Então, uma coisa que é muito bonita é você trazer alguém da comunidade para contar aquela história, não é? A história do bairro, pode falar, a história do lugar, não é? Então, são, né, quando a gente está inserido ou está perto, né, de grupos culturais muito relevantes, uma roda de capoeira, uma escola de capoeira que tem uma tradição, né? E aí você traz essas pessoas para contar aquela história, fazer a apresentação cultural, colocar os alunos para entrevistá-los, né? E a partir daí, então, eles terem contato com toda essa riqueza, né, do entorno, e que muitas vezes está dentro, mas está ali encolhidinha porque não é o repertório valorizado e favorecido nas escolas normalmente, né? A gente tem histórias, por exemplo, de comunidades de povos, né? Como o povo Mura, por exemplo, lá em Rondônia, né? Um exemplo que a gente está vivenciando agora, de uma professora Mura numa escola tradicional, tendo o tempo inteiro que brigar para que as suas formas de existência sejam postas, né, ouvidas naquele espaço em que ela é professora, né? Então, assim, de construir todo um projeto, ter seu mural construído pelos alunos e, de repente, numa mudança de direção, numa inferência, né, de uma gestão mais dura, ser aquilo tudo retirado, sem ao menos conversar, sem ao menos dizer por quê. Né? Então, essas questões, vocês sabem que vocês acabam vivenciando no espaço escolar, e essas práticas, elas são, ao mesmo tempo, ricas, mas, ao mesmo tempo, também combatidas. Então, é um espaço de luta, né, e de resistência ao mesmo tempo. Acho que é isso. Você quer mostrar, não é, Suzana, o projeto? Acho que seria legal. Lembrei de um que a gente fez. Olha, a gente vai pensando e
trabalhando a memória. A professora Ecleia Bose fala muito disso, né? Que memória é trabalho. E daí a Fabiola falou de uma coisa e eu lembrei de uma outra que não estava no nosso script, mas eu vou mostrar, que eu acabei de pegar aqui. Por exemplo, né, esses trabalhos que a gente acompanhou, eu fiz parte da minha formação fora do país, né, nos Estados Unidos, e daí lá a gente acompanhou uma escola. E a gente fez algumas atividades com os alunos, que eu posso contar um pouquinho depois do passo a passo. Mas era essa ideia de chamar a comunidade para a escola e pedir para esses personagens da comunidade contarem as suas histórias. Então, por exemplo, né? E depois os próprios alunos fizeram esses livros, né? Essas apostilas aqui. Então, assim, as entrevistas eram feitas coletivamente, mas com os personagens, né, desta comunidade. Então, a gente fez livros sobre imigração, era uma comunidade de imigrantes, né? Então, esse também, né, a Terra da Liberdade, que é a ideia dos Estados Unidos, mas também, né, sobre como, por exemplo, os membros dessa comunidade acabaram vivendo com seus preconceitos também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um imigrante, né, que conta a sua história, mas além disso, ele fala da sua vivência, né, de sexualidade, por exemplo, e das questões da negritude, né? Então ele fala, e daí quando ele contou, as crianças desenharam, né, a ideia do white and black, né? Ou seja, a ideia como ele era interracial, qual banheiro ele ia entrar num momento em que tinha a segregação. Então, essas questões que vêm para a escola, né, e compreender como que essas comunidades se organizam, quais são as questões para essa comunidade, né, de organização dessas comunidades, como que isso entra dentro da escola, pode ser tanto objeto de reflexão institucional, quanto objeto de ensino, efetivamente, de alguns professores, né? E daí a gente já puxa para um outro assunto, né, Fá? Exatamente. Deixa eu aqui compartilhar para mostrar para vocês que, além desses exemplos que a gente está falando aqui com vocês, também tem outros exemplos, inclusive com vídeos, que vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, tá aqui. A gente tentou, né, Fá, procurou uns exemplos que não fossem só da nossa experiência, mas que vocês vissem isso sendo feito no país inteiro. E exatamente, devem ter algumas experiências que a gente nem conhece aí pertinho de vocês. Então, também escutem, né, essas coisas e vão atrás dessas experiências, aprendam com as pessoas que estão por aí fazendo coisas bacanas, né? Perfeito. Exatamente. E aí, então, a gente entra na terceira abordagem, que seria o ensino, né, a história oral, o trabalho com a memória no ensino na sala de aula, certo? E aí, como que a gente pode fazer isso com os nossos alunos diretamente, né? A gente já vai partir para uma abordagem mais prática com vocês agora. Antes de qualquer conversa, a gente quer falar, né, o que é que significa esse termo que a gente começou a falar desde o começo e que a gente é só agora que a gente vai dizer o que é, né, que é a história oral. Né? A gente, quando fala história oral, a gente remete à história, ou seja, uma contação, uma narrativa, e a da oralidade, né? Mas essa história oral que a gente está falando, ela é uma abordagem, é um processo, certo, de trabalho. Ela não é somente uma técnica, só uma metodologia, mas ela é uma abordagem, um posicionamento diante do mundo, um processo de trabalho que vai olhar tudo, todo o processo de ensino-aprendizagem, o processo de pesquisa, toda a relação do campo do conhecimento, privilegiando o diálogo e a colaboração desses sujeitos que estão envolvidos nessas experiências. Então, a gente vai considerar a experiência, a memória, identidades, aquilo que está na subjetividade, que não está, por exemplo, no fora da gente, né, que é as questões, por exemplo, sociais latentes, mas está no nosso íntimo, né, as questões emocionais, né, aquilo que tem nos afetado. Então, esse conceito, né, de subjetividade, ele é muito importante. E tudo isso vai compor o que a gente chama de produção do conhecimento, certo? Nesse processo de intervenção e de mediação é que se dá a construção dessas narrativas, a contação dessas histórias, né, e também
o papel do professor e do aluno nesse processo, tá? Então, são projetos que vocês vão fazer em sala de aula com esses alunos e vocês vão precisar prepará-los para essa empreitada, certo? Você pode explorar e escolher temas em sala de aula, pode fazer uma roda de conversa, fazer uma chuva, né, de ideias para que esses alunos possam dizer o que é que eles gostariam de pesquisar, né? E começa sempre com eles, né? Sempre na sensibilização desses alunos, colocando eles em contato com uma entrevista, levando exemplos para a sala de aula e pensando nisso, eu vou dar até uma parada nesse slide aqui, porque eu vou fazer com vocês uma dinâmica que a gente chama, né? Vou até passar aqui para vocês verem, de objetos biográficos. Então, no momento em que vocês forem fazer a sensibilização dos alunos de vocês, vocês podem pedir, né, para que eles tragam na sala de aula, pede com uma semana de antecedência ou com um tempo maior de antecedência, algum objeto, alguma fotografia, algo que mobilize emoções, lembranças, memórias, que seja significativo para os seus alunos, né? Tem escolas, né? A escola das minhas crianças, por exemplo, os professores fazem isso toda semana. É como se fosse a abertura da semana. E aí é um objeto que represente o final de semana ou quando voltam de férias, as férias. Só que como a gente está, né? Como a gente falou para vocês, em ambientes e espaços escolares muito distintos, vocês precisam ver o que é que vai funcionar na escola de vocês, certo? Então, se é para abrir um projeto específico e é para sensibilizar os alunos, essa dinâmica ela é super bacana. E aí consiste em quê, né? Eu vou mostrar para vocês o meu objeto biográfico que eu coloquei na foto, mas eu vou mostrar aqui ao vivo, né, para a gente poder, para vocês visualizarem, eu vou contar para vocês a história desse objeto. E é isso que vocês vão pedir para o aluno de vocês. Vocês vão pedir para os alunos de vocês mostrarem e contarem a história. Eu escolhi esse arco e flecha. Esse arco e flecha me foi presenteado por uma ex-aluna, agora colega minha, que eu tenho muito orgulho de dizer. Ela é Mura, né? Ela se chama Márcia, e ela me deu de presente, né, nessas indas e vindas, né, de Rondônia para São Paulo, esse objeto, que é um arco e flecha, né? Ele é simbólico para mim, ele é muito importante porque fala de uma trajetória acadêmica minha, da qual eu tenho muita gratidão, muita felicidade de ter vivenciado, e foi uma experiência e um aprendizado enorme, né? Eu vi essas meninas, né, inclusive essa que me presenteou, saírem de uma condição educacional extremamente precária, né, com muitas dificuldades, e hoje estarem nos seus lugares, né, ocupando seus espaços. A Márcia fez mestrado, doutorado, e hoje ela é uma militante da sua causa, né? Ela luta, ela participou das marchas das mulheres indígenas até Brasília, agora recentemente, e isso me toca, né? Quando eu penso em falar alguma coisa a respeito de educação, eu penso nesse objeto que é tão representativo, porque ao mesmo tempo que é uma arma, né? Você pode dizer, mas está trazendo uma arma, né? Ele é um objeto de cultura, ou seja, de resistência, e que não necessariamente aqui, e como é um brinquedo, vejam bem, não está servindo, né, com esse propósito do ferir, né? Muito pelo contrário, um propósito de resistência. E é tão bonito isso porque a minha filha, Clara, no dia que ela precisou levar um objeto biográfico para contar a história, né, de algum objeto muito diferente que ela tenha tido contato e de uma história que ela tinha ouvido que tenha sido muito impactante na vida dela, ela pediu para levar para a escola o meu arco e flecha do povo Mura. Então, para mim, né, se vocês fossem me perguntar ou pedirem para que eu trouxesse nessa roda sobre educação, sobre ensino, né, que a gente está fazendo aqui, sobre memória, esse é o meu objeto, que é simbólico e emblemático dessa trajetória, né? E conta também um pouco da minha própria trajetória, que saí de Recife, fui para a Amazônia e agora estou aqui em Paulínia, na região sudeste. Mas que essa história eu trago comigo,
né? Eu carrego comigo. E toda vez que alguém fala, né, de educação, de memória, isso eu trabalho, né, como diz a Suzana, citando a Clea Bose, eu trabalho e sempre vem né, nesse trabalho essa história a partir dessa referência, desse objeto. Tá certo? Então, vocês podem fazer isso com os alunos de vocês. Pedirem para que eles tragam para a sala de aula uma fotografia, ou mesmo se eles não têm nada, porque uma coisa também que eu aprendi nessa minha trajetória de historiadora, né? A gente acabou não falando da nossa formação, nós somos historiadoras de formação, a Suzana também é jornalista, mas eu fiz história, e quando eu comecei o meu curso, eu achava que a única forma de eu acessar o conhecimento ou fazer história seria a partir da documentação. E aí eu sou tirada de um lugar que tem arquivo, que tem museus, e sou colocada no lugar onde isso, ou seja, essa memória, né, materializada, ela não é tão valorizada. O que é valorizado é aquilo que é contado de geração em geração. Eu vou para um lugar onde ouvir as pessoas é mais importante e eu vou aprender muito mais do que se eu estiver diante de um objeto, certo? E foi aí que eu me encontrei com a história oral, com a memória. Então, tá vendo como conta um pouco de mim também? Vocês vão fazer isso com os seus alunos. E se, por acaso, nessa comunidade em que vocês estão inseridos, o objeto não for o principal, vocês podem pedir para eles trazerem uma memória, uma lembrança e trabalharem com os marcos emocionais e temporais, que é o que é que você lembra que te impacta na tua vida? O que é que você lembra que você gostaria de compartilhar e que é possível compartilhar nesse momento, sem forçar, porque vocês vão estar tocando em questões que podem desencadear processos emocionais fortes, e é preciso também lidar com isso, tá bom? Voltando para a tela. É isso mesmo, né, Fá? E esse cuidado, mas é muito potente trabalhar com os objetos biográficos, né? Vem cada história, cada coisa bonita. Né? Muito obrigada. Lindo. Muito bonito. E aí, né, só para dar continuidade, vocês viram, né, anteriormente, antes de eu contar essa historinha para vocês, que tem uma sequência, né, de passos que vocês vão precisar seguir com os alunos para poder realizar os projetos. O primeiro dele é preparar o projeto, né? E isso a gente vai deixar também as referências bibliográficas com livros que vão contar para vocês como fazer esse passo a passo, tá certo? Sempre orientando esses alunos com muita seriedade, a importância do momento da entrevista, como eles devem se preparar, não é? Alertar, porque eles vão se deparar com emoções, assim como a gente está se deparando aqui. É engraçado porque a gente está fazendo isso juntas, né? E ao contar a minha história, eu me emocionei, né? Eu tive vontade de parar um pouquinho, respirar, porque realmente me toca, né? Isso vai acontecer tanto com as pessoas que vocês vão entrevistar, quanto com vocês que estão entrevistando. E isso, a história oral, ela é mágica, porque ela permite essas subjetividades fluindo e aparecendo. Você não precisa guardar seu choro, você pode chorar junto, você pode pegar na mão, você pode seguir, né, com essas pessoas, com as histórias delas. E aí eu volto, né, também com os passos, ou seja, precisa agendar a entrevista com antecedência, pensar no suporte, como que vão ser feitas as gravações, especialmente, né, elas devem ser conduzidas por esses estudantes, ou seja, eles devem ser os protagonistas, desculpem, dessa história, né, da história e do projeto, né, precisa testar a aparelhagem, verificar se é possível, né, se está tudo bem posicionado, ou seja, cuidar desse momento, porque ele é o momento mais importante de todo o processo, é esse encontro da entrevista, né? Produzir imagens, né? Fazer com que os estudantes pensem, né? Sobre aquilo que está sendo ouvido, né? E essas tarefas podem ser divididas e devem ser divididas de acordo com a aptidão de cada estudante. Então, um fotógrafo, você sabe que ele gosta de fotografia, né? Outros gostam de perguntar, tem esse jeito, né? O nosso orientador, que é comum, o professor Zé Carlos Sebe Bomei,
ele fala, né, que tem gente que nasceu para ser oralista, tem gente que nasce para fazer entrevista, né, nasce para conversar com as pessoas, mas você também pode ensinar. Isso é que é bonito na história oral. Você pode não ter nascido com essa tendência à conversa, mas isso também pode ser um instrumento, inclusive de sala de aula, para fazer com que os alunos desarnem, né? Você trabalhar uma timidez, você trabalhar uma pessoa que está sempre deslocada, né? Que está fora do convívio e trazer ela para dentro para ouvir a própria história. Isso é muito importante, é um instrumento muito poderoso. Registrar as impressões dos encontros sempre, a gente até chama de diário de campo, vocês podem ter um caderninho para fazer essas anotações, e isso pode ser depois pensado como um processo avaliativo também, porque a gente tem que pensar justamente, né, vai gerar produto, vai gerar, vai servir inclusive para o processo avaliativo, né, porque tudo isso vai precisar ser, então, avaliado. Afinal, a gente está dentro de um sistema de ensino, a gente tem espaços formais, espaços não formais, tem o currículo oculto, mas tudo isso precisa ser, de alguma maneira, avaliado, né, nesse processo de aprendizagem, tá bom? Uma outra questão é que a gente sempre chama atenção, né, que é preciso, né, fazer a devolutiva desse trabalho para a comunidade. Então, assim, você chamou a pessoa para vir na escola, ela deu o seu tempo livre, né, para vocês. Então, teve uma série, né, de mobilizações e é preciso fazer essa devolutiva. E aí é uma coisa muito bacana vocês poderem organizar mostras fotográficas, exposições, fazerem seminários, convidar essas pessoas, uma grande feira, né, para apresentar essas atividades que vocês conseguiram realizar com os alunos de vocês, ok? E aí, pode falar. Pode, né? Deixa eu só pegar, assim, pode ser uma feira na escola mesmo, pode ser uma apresentação, às vezes a gente não tem muito recurso, né? Isso. Mas percebam, assim, um livrinho, dá para fazer um livrinho com um papel sulfite na escola. Dá para fazer uma exposição na sala de aula e trazer para um sábado letivo, que às vezes a gente tem que ter por causa do calendário escolar, enfim. E olha, aqui esses livrinhos têm uma ideia, né? Tem uma foto dos alunos que fizeram, né, essa atividade. Tem fotos das pessoas que participaram das atividades, né? E os registros que eles mesmos provocaram e fizeram com desenhos, com fotografias. Ou seja, esses registros fazem parte da devolutiva. Tanto em exposição, dá para fazer um blog, uma coisa simples, mas é possível dar essas devolutivas, né, Fá? E se não tiver nada, assim, nenhum suporte, porque pode acontecer também, né, da gente não ter papel, da gente não ter como fazer impressão fotográfica, da gente não ter recurso, né, para fazer nada assim muito, mesmo que seja o mínimo, né, que para a gente pode parecer o mínimo, né, vocês podem pensar em outros suportes, né, em desenhos, em outros suportes. Eu fico vendo aqui o quanto que a gente eu fiz um trabalho, pena que eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas as meninas bordavam, né, as histórias em folhas. Muito lindo esse trabalho, né? Então, elas entrevistaram, escolheram frases dos entrevistados e bordaram em folhas secas, né, a frase do entrevistado e presentearam eles com essas frases. Então, assim, tem muitas possibilidades. Vocês precisam usar a imaginação, a criatividade para poder conseguir, né, realizar essas propostas. E esses projetos, só para finalizar essa etapa e essa terceira abordagem, para a gente fazer uma outra oficina e finalizar a nossa conversa, que a gente já está caminhando para o final, né? Vocês podem ter projetos mais abrangentes, ou seja, que podem ser desenvolvidos ao longo de um ano, né? Vejam que legal, né? Fazer uma proposta pedagógica, um planejamento em que esse projeto seja contínuo ao longo dos anos, faça parte de uma série de etapas, pode ser interdisciplinar. Eu posso juntar, por exemplo, um projeto muito bonito que eu participei, era o projeto do girassol. Pode ser qualquer outra flor, pode ser qualquer outra planta. Então, começou na aula de ciências, com o cultivo do girassol,
e foi para a aula de história, foi para a aula de matemática, porque eles tinham que medir, né, o crescimento do girassol, precisaria contar as folhas, uma série de aspectos de cada disciplina pode ser, então, integrada nesses projetos de história oral e memória. Né? Não precisa ficar só nas disciplinas de geografia, história, artes liberais, enfim, né, as disciplinas que são ligadas a essa parte mais subjetiva. Não, elas podem envolver todo o currículo, ok? E projetos mais temáticos, que aí pode ser feito em algumas aulas, ou até um projeto de uma aula, né? Então, vocês podem pensar nisso para poder ver o que é que se adequa à proposta de vocês, ok? E agora, né, a gente vai falar um pouco, agora eu vou passar para a Suzana, para a gente falar um pouco sobre os produtos gerados a partir desses projetos, o que é que pode vir, né, a ser produzido a partir dessas propostas, tá bom? Algumas das coisas a gente já veio mostrando, né? Os livros, né, blogs, vídeos, mas tudo isso tem uma origem, que é esse primeiro tópico aí, as entrevistas gravadas. Seja em áudio, pode gerar um podcast, pode gerar nada, pode gerar só as entrevistas mesmo, né, em áudio. Que a gente depois pode transformar em texto, pode virar livro, blog e essas exposições que a gente falou. Ou entrevistas gravadas já em audiovisual. Às vezes agora com os celulares a gente está ficando um pouco mais livre, né? E um pouco mais barato também esses recursos. Antes ter uma câmera dentro da escola era uma coisa cara. Agora a gente às vezes já tem possibilidades, né? Outras aí. E daí, se a gente gravar em audiovisual, a gente tem a possibilidade de gerar pequenos documentários, sejam individuais, sejam dessa história e, né, das pessoas mais coletivamente, né? E a gente pode exibir isso pelo WhatsApp, mandando para os pais, pode exibir na escola um dia, enfim, fazer de várias maneiras. A análise dessas entrevistas, por vezes, gera trabalhos acadêmicos. Como a academia trabalha com a história oral, é assim, a gente faz as entrevistas, né, e vem, traz e gera um trabalho, uma dissertação, uma tese, um artigo científico, enfim. Mas, né, naquela perspectiva mais institucional, né, acho que esse é um trabalho, às vezes, mais necessário. Mas na escola nem sempre isso é necessário, mas isso pode também acontecer. E exposição dessas fontes documentais produzidas, né, em mostras, feiras. Às vezes a gente pode fazer um banco de histórias e compartilhar com as pessoas. Fale, Fá. Eu só queria lembrar que vocês também podem pensar nessas experiências, né, como a Suzana falou, para transformar em resultados de trabalhos acadêmicos na própria formação de vocês. Ao fazer uma experiência como essa, toda a construção desse trabalho pode virar um projeto que para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado. Então, ela pode ser pensada também como um suporte para a pesquisa, e o desdobramento é acadêmico. Isso é muito importante, porque também vocês estão aí na prática, né? E essa prática vai gerar, então, novos conhecimentos. Ela precisa ser divulgada, difundida, e pode também trazer para vocês um crescimento profissional, né? Um crescimento na carreira, né, profissional de vocês, né? Fazer uma pós-graduação ou pensar mesmo na publicização desses resultados, porque a partir desses resultados vocês também podem trazer recursos, né, para a instituição, né? Pode gerar eixos documentais para barganhar, para lutar, né, para ser colocado como plataforma política de necessidades específicas das escolas. Eu sempre estou batendo nisso porque é também um instrumento político, né? Importante. E é um instrumento em si de valorização dos próprios professores, das práticas que estão acontecendo, né? A gente sempre fala, a formação do professor reflexivo, né? O que é um professor reflexivo? É um professor que pensa sobre o que faz. E essas, né, anotações que a gente produz ao longo dos projetos de história oral na escola podem gerar a oportunidade de a gente refletir
teoricamente, academicamente, né? E esse professor conseguir dar esse passo para a sua formação enquanto profissional, mas também para ganhos, né, em relação a essa carreira. Então, é isso que a Fá falou, é muito importante, né, Fá? Bom, exatamente. Vamos fazer um exemplo para ele, para todo mundo que está assistindo aqui? A gente falou em entrevista, e daí agora a gente queria dar um exemplo de como que acontecem essas entrevistas. Aqui estou olhando para você. E eu estou olhando para você. Primeira coisa que é fundamental é a gente se olhar, né, Fabiola? A gente tem que olhar no olho do entrevistado para fazer as perguntas. Então, a gente vai começar aqui perguntando e fazendo uma simulação de entrevistas. Eu já conheço a Fabiola há muito tempo, sei que ela é uma apaixonada pela educação. Então, a gente vai começar a falar assim, ó, perguntas amplas para dar para a gente pensar. Então, Fá, queria começar essa entrevista hoje, nessa oficina, perguntando para você, quando que você descobriu que você queria, ou quando que você foi jogada, sei lá, na carreira aí de ser professora? Quando que isso apareceu na sua vida? Eu estava em Porto Velho, Rondônia. Eu estava terminando a minha licenciatura em História, lá na Universidade Federal de Rondônia, e um professor, né, tinha acabado de ser recém-contratado na faculdade, tinha entrado num concurso, e ele estava deixando para trás as classes dele de História de 3 escolas, né? De 5ª a 8ª série numa e no ensino médio em outra. Então, ele chegou para mim, né, e perguntou assim, Fabiola, você chegou agora, acabou de se formar, né? Está se formando. Na verdade, eu já estava terminando, porque eu tinha feito uma parte do curso em Recife, na UFPE, e estava finalizando a licenciatura lá. E aí, você não gostaria, eu já tinha, né, o diploma do bacharelado, você não gostaria de dar aulas, né? E aí caiu a minha ficha assim, porque eu lembrei, gente, Suzana, que na hora que eu estava fazendo a minha prática 1, né? Eu falei para minha professora assim, eu vou fazer licenciatura primeiro, mas eu vou lhe dizer, eu não vou entrar em sala de aula. Eu quero ser pesquisadora. Eu quero trabalhar com documentos. Eu quero ser pesquisadora. Eu fiz história para pesquisar no arquivo público. E aí a vida, né, não gira, capota, como a gente sabe, e eu me vi, né, numa turma de 5ª série para dar aula de História do Brasil, que era uma outra coisa que eu não ia fazer na minha vida, seria dar aula de História do Brasil. Mas foi uma coisa tão emocionante para mim, porque eu me preparei, né, longamente, eu estava com muito medo em enfrentar uma turma de 50 alunos em idade escolar para 5ª série, antiga 5ª série, eram muito pequenos, né? Eu tinha tido a experiência das práticas, né, na faculdade, na escola de aplicação, no colégio de aplicação, e estava entrando numa escola muito diferente também. Mas eu fui, com a cara e com a coragem, e foi um encontro e uma paixão à primeira vista. Quando eu comecei a dar aula para aquelas crianças, eu digo, eu não devia ter feito outra coisa na minha vida do que dar aulas. E estou até hoje, desde 94 até hoje. Comecei de 94 a 97 no ensino fundamental. Comecei bem direitinho, fundamental, médio, virei coordenadora pedagógica e em 97 eu entrei no ensino superior na Universidade Federal de Rondônia, no departamento de História, e estou até hoje. Não quero, é o meu lugar, sala de aula é o meu lugar. E Fá, você fala, sala de aula é o meu lugar. Então, você se encontra nesse lugar e hoje você se identifica como professora? Por exemplo, como que fala? Qual é a sua profissão hoje? Eu sou professora, eu assino, né, naquelas fichas lá que perguntam, né, na escola das crianças, né, qual é a profissão da sua mãe? Professora, 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 professora. Faz parte das minhas identidades, do meu papel social. Acho que talvez o papel que eu tenho desempenhado mais fortemente atualmente é o de ser professora. Bom, pessoal, é só um pouquinho que a gente está falando aqui, né? A gente pode se estender, e se der trela para nós duas, a gente vai, ó, longe, conversa amanhã, a tarde inteira e vai que vai, né?
mas a gente espera que vocês tenham compreendido um pouco dessa dinâmica. São perguntas amplas, que a pessoa não pode responder sim ou não, né? Não posso perguntar para a Fabíola assim, desde quando você faz? E ela me responder com 1 ano, né? Ou seja, nem sempre a memória é a melhor coisa para a gente lembrar de dados específicos. Eu posso perguntar para ela coisas assim, você lembra quem foi o seu professor, o nome, etc. Mas procurar essas informações, principalmente para quem já está mais idoso, enfim, às vezes não vai vir. Mas vai vir isso. A minha vida não faz sentido. Isso é o que eu mais fiz na minha vida, né? Isso é o que dá sentido à minha vida. E isso não tem em outro documento nenhum. Não tem em outra forma de produção de conhecimento. Essa subjetividade, essa intensidade. Então, a gente pode bolar perguntas que sejam mais gerais. E nunca se esqueçam, né? Antes de uma entrevista acabar, perguntar: tem mais alguma coisa para falar? Então, vou perguntar para você, Fabíola. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar que nesse encontro de ser professora e nessa trajetória acadêmica, eu fiz a minha vida, a minha família e tenho os meus melhores amigos, né? E você faz parte de um desses melhores, das minhas melhores amigas e amigos que fiz ao longo dessa trajetória acadêmica. Queria deixar registrado. A gente faz mesmo esses laços, né, Fabíola? Que alegria. Muito. Vamos lá. Então, a gente está partindo por fim, né? Finalizamos, né? Eu não vou mais colocar tela aqui, eu acho que não é necessário, mas o fechamento, né, dessa conversa nossa é para retomar e reforçar aquilo que a gente começou a falar lá no comecinho, né? Da importância das histórias, das memórias, né? De que as histórias elas são libertadoras, elas são reveladoras de potenciais, né? Elas libertam e lembrar, né, aquela frase, né, da Chimamanda também, que fala, né, a história é única se você só conhece um viés, né, um lado da história, você acaba criando estereótipos. E o problema com esses estereótipos é que eles não é que eles não sejam verdade, né? Às vezes tem mesmo um componente daquilo, né? Ou que eles sejam mentiras, mas é que eles não são completos. Eles são incompletos, eles são apenas um lado, né? E eles fazem uma história tornar-se a única história daquela pessoa. E aí a gente prende, aprisiona, ao invés de libertar e deixar fluir. Então, sejam esses professores que contam histórias e escutam histórias dos seus alunos, para que vocês estejam justamente nesse lugar de dar, potencializar, né, as ações desses estudantes, estabelecer com eles, né, um protagonismo verdadeiro, né, nas práticas educacionais de vocês, nas práticas do cotidiano da aprendizagem no qual vocês estão aí mediando, né, estão inseridos. Acho que é isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que vai valer a pena colocar os slides para mostrar a bibliografia. O que você acha, Suzana? Pode colocar. E a gente já deixa, né, essas dicas, porque a gente espera encontrar vocês por aí fazendo muitos projetos. A gente espera ler os projetos de vocês e, enfim, formas de contato futuro também, né, Fá? Com certeza. Vamos deixar aqui, ó, uma bibliografia de referência para vocês, né? Vou mostrar aqui. Aqui é a frase que eu acho que fecha a nossa oficina, né? Que eu falei para vocês. Né? A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer muitas histórias. As referências bibliográficas, né? Tem os livros de como fazer história oral, e esse aqui, né, que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, o Guia Prático da História Oral, ele é específico para o trabalho em comunidades e escolas. Então, ele é a referência principal para vocês. O outro é o trabalho com esse trabalho aqui, né, com a Suzana também, que é muito importante, certo? E está disponível, né, virtualmente na internet, então vocês conseguem acessar.
E aqui os nossos contatos, a gente espera continuar conversando com vocês, como a Suzana falou, né? Podem nos procurar, estamos à disposição. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que seja muito proveitoso também para vocês, na prática de vocês, esse encontro aqui conosco. A gente está bem feliz de estar compartilhando essas experiências nossas com vocês, professores e professoras. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Su. Tchau, tchau. Pra aprender, Amazônia das Palavras.